Sejam muito bem-vindas ao 22º dia do desafio de 31 dias de oração pelo casamento. Nós já vamos ler o versículo que nós vamos refletir hoje, que está em Provérbios 22, versículo 14. Vamos ler? Provérbios 22, versículo 14. O texto diz assim: a conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. Uau! A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. Esse é um tema que nós precisamos pensar, refletir sobre ele, porque falar de imoralidade é algo que, infelizmente, hoje em dia se tornou muito comum. E o comum e o normal, eles não devem fazer parte do vocabulário daquele que serve ao Senhor. Na verdade, existem muitas coisas que se tornaram comum, mas elas não podem ser consideradas normal. E falar de imoralidade, nós podemos abranger vários aspectos. Hoje é muito comum as pessoas mandarem vídeos pelo WhatsApp, pelo Instagram, compartilhar links do YouTube. E aí tem outros aplicativos, né, como TikTok, Quai e tantos outros que eu nem vou saber o nome de todos aqui agora. Mas é muito comum, hoje em dia, as pessoas mandarem vídeos no WhatsApp com piadinhas. Antigamente, falava-se, os homens ficam vendo vídeo com mulheres nuas. Mas hoje em dia, infelizmente, está comum as mulheres também receberem vídeos e compartilharem vídeos com homens, dançando, homens nus. E muitas vezes as mulheres, eu não vejo maldade porque o cara tá só brincando, né? Na verdade, aquilo ali é uma pornografia romantizada. E eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a nova estratégia de Satanás, que é a pornografia romantizada. Colocaram-se romance na pornografia para atrair as mulheres. E muitas mulheres têm caído nisso, na questão de assistir um vídeo, aí o homem começa ali fazendo uma dança sensual, fala algumas palavras, vídeos até curtos, vídeos rápidos, mas isso vai aguçando pensamentos malignos, pensamentos de imoralidade, e muitas mulheres têm compartilhado isso em grupos, uma com as outras, e tá muito comum, infelizmente, e até as mulheres que servem ao Senhor. A gente precisa prestar atenção, porque a imoralidade não é apenas uma pessoa que ela pratica o adultério, a prostituição, não é apenas isso. Mas a imoralidade, ela está também no linguajar. Também, infelizmente, é muito comum ver em grupos de mulheres, tanto no WhatsApp quanto em grupos no trabalho, grupos de amigas, as mulheres com palavras imorais, palavras que não deveriam fazer parte do vocabulário de uma mulher de Deus. E isso está se tornando algo comum. Mas o comum não pode ser normal, porque a Bíblia não mudou. E o que a Bíblia condena, ela não vai deixar de condenar porque os tempos mudaram.
Então, muitas mulheres, eu já ouvi mulheres falarem assim, se a gente não pode pegar, pelo menos olhar. Lindona, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz fugir da imoralidade, fugir das palavras torpes, palavras de duplo sentido. Infelizmente, tá dessa maneira. Músicas com palavras de duplo sentido. Antigamente se falava muito a respeito do ritmo de música, que é o funk, que tem muitas letras imorais, letras pornográficas. Mas hoje em dia, não é só o funk que possui letras imorais. Tem o sertanejo, tem muitos estilos de música, né? O axé e tantos outros que eu não vou saber falar o nome aqui. Palavras, além de palavras imorais, palavras que estão normalizando a traição, o adultério, o sexo antes do casamento, está normalizando coisas que a Bíblia condena. E tem muita gente que serve a Deus, se diz servir a Deus, mas que escuta esse tipo de música. Mulheres que muitas vezes entra nessa onda aí, né, das redes sociais, que não é pecado você ter ali uma rede social e usar ela para o seu entretenimento, até para falar de Jesus. Mas infelizmente o que tem acontecido é muitas mulheres entrando o que eles chamam nas trends, né? Mulheres que entram aí com músicas, fazendo danças com músicas totalmente imorais. E sabe o que me entristece, que muitas vezes até me assusta? É que alguns cantores dessas músicas se dizem evangélicos. E nós precisamos então filtrar aquilo que nós ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que cantamos. É importante nós analisarmos, porque a palavra fala assim, a conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. Quantas mulheres estão provocando a ira do Senhor com palavras imorais, com atitudes imorais? Quantas? E a mulher de Deus, ela precisa fazer a diferença. Ela precisa ser diferente. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos ser, como a palavra de Deus disse lá em Salmo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação própria. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse assentar na roda dos escarnecedores é fazer parte dessas pessoas que não têm temor a Deus, que usa sua boca para maldizer, para falar palavras imorais, palavras de duplo sentido. E muitas pessoas falam assim, gente, o que que tem? Isso é cultura brasileira. Não, não é cultura brasileira. Isso são palavras imorais. São palavras que desagradam a Deus. São palavras que não devem estar no vocabulário de uma mulher, de Deus. Esse tipo de atitude não pode fazer parte da vida de uma mulher que teme ao Senhor. Não pode. Então, nós precisamos sim transformar a nossa mentalidade. Como o apóstolo Paulo diz, e eu sempre falo nesse versículo aqui, não vos conformeis com esse mundo. Algumas traduções vai dizer, não vos amoldeis a este mundo, aos costumes deste mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Nós transformamos o nosso entendimento pelo entendimento da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós vamos sim achar que tudo isso é normal, as coisas mudaram, com essa questão aí de que a mulher tem que ser empoderada, de que a mulher tem que ser o que ela quiser, muitas estão caindo na falácia de que elas podem falar com os homens palavras imorais, palavras torpes, palavras de baixo calão, e muitas acham que isso está normal. Não, as mulheres também têm que tomar a frente. Não, lindona. Que a sua palavra seja palavra que vai edificar a vida de outras pessoas. O próprio Jesus, ele fala assim que o que contamina a pessoa não é o que entra na boca, mas é o que sai. Porque o que sai está refletindo aquilo que está no coração. Tem um ditado que fala: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E isso é uma grande verdade. Quando nós só nos alimentamos desse tipo de coisa, de piadinhas, de vídeos pornográficos, de imoralidade, de novelas, porque as novelas, elas têm ensinado aí que tudo que a Bíblia diz é ultrapassado. Que Deus, ele modernizou. Não, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então, lembre-se disso. Lembre-se que a palavra de Deus, ela continua a mesma. E aquilo que a palavra de Deus já dizia, desde que ela foi escrita, que era pecado, ela vai continuar dizendo que é pecado. O apóstolo Paulo fala para nós nos livrarmos de toda maledicência, de toda mentira, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de tudo aquilo que traz sujeira ao nosso coração. Então, em nome de Jesus, fica essa reflexão para nós hoje. Talvez você estava achando também comum, normal, receber esse tipo de vídeo, ouvir esse tipo de música, falar esse tipo de palavras. Talvez você estava achando normal, mas não é normal. Ainda que hoje em dia seja comum, não é normal. A Bíblia continua condenando a imoralidade. Imoralidade é pecado, imoralidade desagrada a Deus e nós precisamos nos libertar disso. Então, o nosso motivo de oração hoje é para que o Senhor nos liberte da imoralidade, porque a imoralidade, ela não agrada a Deus e a imoralidade tem aberto brechas enormes dentro do casamento e um abismo chama outro abismo. Brechas que estão se tornando buracos enormes. E com isso tem entrado tantas outras coisas dentro do casamento. Então nós vamos agora orar para que o Senhor nos liberte da imoralidade. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade de estar aqui, junto com as minhas irmãs, orando ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, eu te louvo, eu te glorifico por cada mulher que tem orado pelo seu casamento, cada mulher que tem empenhado, cada mulher que tem entendido, ó Deus, que a oração é uma arma poderosa. Ah, meu Deus, obrigado por cada mulher que o Senhor tem despertado nestes dias. Obrigado porque o Senhor tem feito quão grandes coisas no nosso meio. Meu Pai, e nesse momento eu venho te pedir, nos ajuda
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos livrar de todo tipo de imoralidade, quer seja por palavras, por gestos, pensamentos. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar de todo tipo de imoralidade que tem sujado o nosso coração, que tem contaminado a nossa alma. Deus, quantas coisas que têm chegado até nós, através de vídeos, através de músicas, de filmes, novelas, tantas coisas que desagradam ao Senhor. E infelizmente, com essa fala de que as coisas modernizaram, de que hoje em dia isso é comum, quantas de nós, Senhor, está dormindo, está permitindo que essas coisas entrem dentro de casa, entrem dentro do lar e contaminem o casamento, contaminem o leito. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora para que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, nos dá discernimento para entender, meu Pai, aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Nos dá discernimento para entender que a mulher de Deus, ela não deve ter atitudes imorais. A mulher de Deus, ela deve ter atitudes de uma mulher santa, uma mulher que agrada ao Senhor. Portanto, Pai, aciona dentro de nós como um alarme, para quando chegar até nós, ó Deus, vídeos, músicas, filmes, novelas que tenha conteúdo imoral, que desagrada ao Senhor, que venhamos imediatamente eliminar da nossa vida, eliminar da nossa casa. Sim, Senhor, porque queremos ser transformadas, queremos viver uma vida de santidade diante do Senhor. E a sua palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, nós precisamos nos santificar, santificar a nossa vida, Deus, precisamos sim, porque a santificação é aquela, Deus, que vem do Senhor para nós, e sem ela nós não veremos a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora esta mulher, em nome de Jesus, como ministra do Senhor aqui nesse lugar. Peço ao Senhor neste momento que abençoe essa mulher. Deus, visita essa mulher nesse momento, visita esse marido que está sendo o nome dele mencionado agora. Pai, em nome de Jesus, liberta esse homem de toda imoralidade, liberta esse homem, Jesus, liberta de toda atitude imoral, de toda fala imoral. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos nos arrepender, porque a sua palavra nos diz que precisamos nos arrepender, porque sem arrependimento não há mudança de vida, sem arrependimento não há transformação, e é isso que precisamos, ser transformadas pelo Senhor, transformadas dia após dia, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, e entregamos nas tuas mãos o 22º dia desse desafio de 31 dias de oração pelo casamento. Pai, entregamos nas tuas mãos, certas de que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor trará ao nosso coração a resposta. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é muito, muito bom. Glória a Jesus. Amém, lindonas? Que o Senhor te abençoe grandemente, um grande abraço e até amanhã. Deus abençoe.